Réu: Luiz Fabiano Quinteiro Jacques, atualmente recolhido no sistema prisional. Incidência penal: artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, de 1990. E nas penas do artigo 1º, inciso 2, e parágrafo 4º, inciso 2, da Lei 9.455, de 1997. Vítima: Márcio dos Anjos Jacques. Defesa do réu: advogados Gustavo Teixeira Cigala e Tiago Machado Petagli. Promotor de Justiça: Rochelle Danusa Jelinek e Rodrigo Alberto Wolff Piton. É uma criança muito mal cuidada, uma criança desnutrida, toda machucada, coisa que eu sou formado em 85. Eu tenho 39 anos de medicina e desculpa. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu fui médico militar e me lembro de um caso em que um colega oficial, por ocasião de um baile, ele chegou de manobra e ele foi esfaqueado. E eu participei da necrópsia e então fiz uma analogia com esse caso. Então, lhe digo assim, ó, é uma coisa muito triste a gente assistir a esse tipo de coisa. E mesmo sendo médico, né? A gente tem que ser forte, tem que dar o suporte para a família, mas realmente é muito triste. E não sei se eu consigo ver as imagens daquele fato, se eu pudesse ver até para mostrar as lesões para que as pessoas vissem. Ok, agradeço. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Vou chamá-lo de doutor Bebeto, que é como o senhor é conhecido aqui na cidade, né? Certo. O senhor é pediatra, né? Sim. O senhor tem ideia de quantas crianças o senhor já atendeu na vida? Eu tenho no consultório, só no consultório, 8.136 crianças atendidas no meu consultório. E o senhor... Fora que eu já fiz em posto, em colégio, em tudo. Né? E o senhor nunca tinha visto uma criança nesse estado? Não, nunca tinha visto. O senhor iniciou dizendo que percebia que ela era mal cuidada, desnutrida, desidratada. Sim. O senhor recorda mais ou menos do peso que ele apresentava? Como o caso era muito grave, ele estava convulsionando, essa criança não foi pesada. Eu, quando cheguei, ele já estava internado na pediatria. O hospital funciona da seguinte maneira: nós temos um médico que fica na urgência, no caso, no pronto-socorro, nós temos um médico na UTI e temos mais o sobreaviso para justamente fazer esse atendimento, né? Para que aí tu folga os colegas que ficam no fronte. Aí ele já estava internado, né? E ele estava um estado muito ruim, todo machucado, né? E a gente foi fazendo a medicação por dedução. Então, eu acredito que ele devia pesar 12, 13 quilos no máximo. E ele tinha mais de 5 anos. Para a senhora ter uma ideia, uma criança de 5 anos tem que pesar, no mínimo, 18 a 20 quilos. Vou fazer só uma correção do senhor para a gente poder prosseguir. Segundo o auto de necropsia, ele teria 8 quilos, ele tinha 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses? E 11 meses. Então, isso constou ali, inclusive... Então, foi... A emoção faz a gente errar Eu vou mostrar aqui para o senhor uma foto do menino, só para ver se o senhor recorda da imagem dele.
Pode ser que tenha essa aqui. A gente vai mostrar... Eu acho interessante porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, por isso que é importante a gente... Sim, eu vou mostrar para ver se o senhor recorda, porque em vista da Sim. quantidade de crianças que o senhor atende, Sim. pelo que o senhor disse... Não tem colorido? Mas essa foto... Ela não está muito... Vou ver se eu localizo. colorida. É. Sim. É essa criança. É essa criança. Eu recordo a idade dele agora. Sim, sim, claro, com certeza. Pode colocar. É, Essa? Essa aí. Se me permite, posso apontar com o meu... Não aparece, né? Mas Eu acho que ele o não nível tá de agressões nessa criança aí, ó. O nível de agressão é uma coisa estúpida. Uma coisa que não dá para entender. Tá? Isso não é coisa isso é um absurdo, é um espancamento, né? Então, imagina a agressão no cérebro dessa criança aí. O nosso cérebro, ele com essa idade, o osso ainda não está totalmente soldado. Né? Nós temos as cavalgaduras ósseas, né? Então isso fragiliza, qualquer impacto faz um estrago na cabeça dessa criança. Ou de uma pessoa, no caso, né? No primeiro momento que o senhor viu ele no hospital, quando o senhor foi chamado, no primeiro momento o senhor já teve essa impressão, vou usar a palavra que o senhor usou, espancamento? Sim. Até porque o colega que me ligou suspeita de espancamento. Quando eu olhei, não, isso aqui é espancamento, não é suspeita, é espancamento. E eu vou atendê-lo, mas já quero a autoridade policial e quero a nossa ciência social, né? E o Conselho Tutelar já agiliza, porque isso aqui é caso de polícia. Isso não era uma queda, não era nada? Não. Multilesões, doutora. Multilesões. Por todo o corpo, por todo rosto, o corpo, tudo? Braço, perna, rosto, tudo. Tem ferida aberta nessa criança aí. O estado nutricional dela, porque o senhor iniciou falando sobre isso, né, que a criança estava abaixo do peso, Sim. cerca de... Uma criança de 1 ano e 11 meses pesa... Qual seria o peso médio? 10 quilos. 10 quilos, entre 10 10 e 12 quilos. 10, 12. Tá. Então, 8 quilos que ele pesava seria baixo. 2/3 do peso. É baixo. Esse estado de fragilidade, de desidratação, desnutrição, contribuiu para o menino não ter forças para reagir? Doutora, a senhora imagina um adulto espancando um animal? Não tem como se defender. É a mesma coisa essa criança. E me parece que ela tinha uma escoriação aqui de quem levou a mão para defender alguma coisa. Se tiver a imagem eu tenho no meu celular, se tiver a imagem para mostrar bem que aquilo não é coisa antiga, aquilo é coisa recente. Entendeu? A senhora via que estava vermelho ainda, porque nós temos 2 tipos de lesão. O hematoma, que é aquela coisa que fica depois do espancamento, e tu tem o eritema, que é a parte imediata, né? Que quando tu bate com uma coisa, fica aquele vermelhão. Tá. Para a gente falar numa linguagem simples, para que todos possam entender, esse eritema que o senhor está explicando são as manchas vermelhas logo depois. Logo após a E os a hematomas batida. são aquelas roxas que é ficam, depois que ficam. daquele dia. Exatamente. Tá. E o menino tinha ambas. Tinha. Agressões mais Ambas. recentes e agressões mais Sim. antigas. Sim. Essas lesões, elas eram perceptíveis por qualquer pessoa? Sim. Não todo precisava mundo viu. ser médico para Não, perceber. todo mundo viu. Foi uma comoção aquele dia no hospital. Tá? Os médicos, a enfermagem e os técnicos, todo mundo que viu essa criança, era uma choradeira no hospital. Essas lesões mais antigas, o senhor saberia dizer quanto tempo elas apresentavam ter essas roxas, né? Sim. Difícil, doutora.
difícil. Cada organismo responde de uma maneira abatida, vamos dizer assim, né? Essas lesões mais antigas, que seriam as na cabeça, que aparecem roxas, Sim. indicam que essa criança teve um intenso sofrimento físico e mental. Provavelmente sim. Provavelmente sim. O pai e os tios disseram que a criança tinha alguns tiques nervosos, colocava a mão na boca e se autoagredia. Da sua experiência, eu pergunto, essas lesões que a criança apresentava, elas eram compatíveis com uma autolesão? Ou Impossível. era espancamento mesmo? Sim, impossível. Tá? O senhor disse no seu depoimento anterior, quando o senhor foi ouvido na delegacia e outra vez em juízo, que as lesões na gengiva, se puder colocar colorida, as lesões na gengiva indicavam que os dentes tinham sido arrancados e que a gengiva estava destruída. O senhor recorda disso? Ali está a imagem, ó, para não deixar dúvida. Consta aqui nos autos que o pai teria dito que tentou colocar uma colher na boca da criança para evitar a convulsão. A minha pergunta para o senhor é se essas lesões, eu vou usar as suas palavras, a gengiva estava destruída. Era possível que isso tivesse sido causado por colocar uma colher na boca? Acho que não. Só se for uma colher com um fio muito intenso, né? Afiada a colher, só. Eu não posso lhe precisar porque realmente a imagem não deixa dúvida. Essa gengiva exposta e o arrancamento traumático dos dentes são compatíveis com uma agressão física externa? Sim, são. Esse tipo de lesão causaria sangramento? Causaria, mas se a senhora voltar na imagem anterior, ela está com a boca também cheia de sangue ali, né? Olha lá. Não tinha como não ver? Não tinha como não ver. O senhor recorda qual foi a lesão que levou ao óbito da criança? Doutora, pela experiência da gente, uma criança que evoluiu dessa maneira, certamente foi por um edema cerebral, uma hemorragia cerebral, né? Porque o que acontece com a hemorragia cerebral? O sangue, aos pouquinhos, vai saindo do vaso, vai enchendo aquele cérebro distende, a calota craniana não comporta aquilo ali, com isso, nós temos uma parada cardíaca, uma parada respiratória, que é o responsável pelo óbito. Essa é a fisiologia do problema. Tanto é que ele apresentava arritmias cardíacas. Aquele coração dele já não estava mais tendo a efetividade. Estava batendo, forcejando para mandar sangue para frente, mas estava tendo, né, uma coisa que estava interrompendo, que era aquele enxume de sangue no cérebro dele. Tanto é que, na minha reanimação com ele, eu fiz até adrenalina intracardíaca, que é o último recurso médico para reanimar, e não consegui. Tiraram da parada cardiorrespiratória. O senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu vou tentar usar a palavra simples para que os jurados possam compreender. Essa hemorragia cerebral e edema cerebral que não teve, o senhor disse que rompeu alguma coisa dentro em função do traumatismo craniano. Teve uma agressão na cabeça, rompeu o vaso, que vai vazando. Sim. E vai enchendo de sangue ali dentro do cérebro. E isso vai causando uma pressão no cérebro. Pressão, exatamente. Isso vai causando dor. Dor, sim. Quanto maior o dor. coágulo, maior a pressão, maior a dor. Exato. Só para a senhora entender, quando a pessoa tem um AVC, o primeiro sintoma que ele tem, o que é? Uma cefaleia absurda, intensa. Aí ele acaba desfalecendo, porque aquele vaso rompe, né, exterioriza todo aquele sangue para dentro do cérebro, tem dor por compressão e tu acaba desfalecendo, né? Tu tem dor. O sintoma primeiro é dor de cabeça. Nós temos algumas provas nos autos
de que as agressões na cabeça teriam ocorrido na quinta-feira à noite. Esse edema cerebral e essa hemorragia cerebral que ele teve no domingo, que foi o dia que o senhor atendeu ele, isto era compatível com uma agressão que ocorreu na quinta-feira, ou seja, 3 dias antes? Doutora, toda vez que a gente atende uma criança ou alguém por queda com a cabeça, a gente tem por hábito observar pelo menos 24 horas. Porque o que acontece? Se é um vaso muito pequeno, esse vaso vai custar a liberar sangue. É como se só tivesse uma mangueira, tem um furinho pequeno, vai perder água ou o líquido, mas não é aquela coisa. Então, com o passar do tempo, se aquela mangueira ou aquele cérebro que rompeu aquele vaso, se ele não for estancado, com o passar do tempo, ele vai edemaciar e vai causar isso aí. Eu não posso lhe precisar isso, porque desde a quinta-feira, que ele era domingo, sexta, sábado, domingo, eu acho pouco provável que isso tenha evoluído dessa maneira, a senhora entendeu? A não ser que tenha acontecido isso e no final de semana mais ainda, que aí aquele vaso rompeu por vez mesmo. A senhora entendeu? Sim. Essa hemorragia, esse edema, ele vai aumentando ao longo das horas e ao longo dos dias. Dos dias, exatamente. E isso pode, esse rompimento maior que o senhor explicou, ele pode acontecer, às vezes, no mesmo dia ou, depois, ou vários dias depois. Depende do buraco, vamos dizer assim, a senhora entendeu? O nosso sistema, o nosso físico é uma coisa mecânica, a senhora entendeu? É um sistema hidráulico. Né? Se a senhora tiver um sistema hidráulico rígido, o líquido vai passar, vai fazer a volta, não vai acontecer nada. Agora, se tiver um vazamento em algum local, aquilo vai exteriorizar. Não é? Então, em outras palavras, se uma pessoa sofrer uma agressão, tiver um traumatismo craniano, tiver essa hemorragia cerebral, que pode iniciar pequenininho, como o senhor disse, e vai aumentando. Claro. Ali dentro. Ela pode morrer em horas, ou em dias, ou até em meses. Exato. Tá. Vou dar um exemplo que o senhor deve saber, e todo mundo aqui na cidade acompanhou, daquela idosa que foi atropelada aqui. Sim. Que teve hemorragia cerebral e edema cerebral, como o Márcio. Ela ficou 25 dias no hospital e morreu depois. É isso? Pode, claro. Pode demorar 20 dias para morrer, pode demorar 3 dias para morrer. Pode. Então, é possível que, se ele foi agredido numa quinta-feira, ele poderia morrer no domingo. Poderia. Mas eu ainda acho, com perdão na palavra, ainda acho que o fato se agravou no domingo, a senhora entendeu? Eu acho que o fato se agravou no domingo. O senhor recorda se ele tinha algum galo? Porque se ele tivesse sido agredido na cabeça no próprio dia, ele teria algum... O que a gente chama de galo, claro, né? Doutora, assim, a gente não observa esses pequenos detalhes, a gente olha a coisa no conjunto todo, a senhora entendeu? Então, assim, as lesões não deixam dúvida. Mesmo que eu não ia palpar a cabeça, porque ele estava muito ruim. Entendeu? Acho que então ele estava mostrando, aquilo estava na cara que aquilo ali era espancamento. Estava claríssimo. Claríssimo. Era uma criança pequena. O senhor conhece o Dr. Décio, que fez o auto-necropsia. Sim, senhora. O senhor não chegou a acompanhar a necropsia? Não, senhora. O senhor só fez o atendimento dele no hospital? Não, eu, inclusive, quando me foi solicitado fazer o atestado de óbito, eu digo, não, eu não posso fazer o atestado de óbito, porque eu não sei qual é a causa da morte, eu suspeito, mas quem tem que ser feito é o médico perito, que é o médico que vai abrir a cabeça e vai ver, ou o tórax, o que for, para ver qual é a causa. Tanto é que eu chamei o doutor Erasmo, porque quando eu vi aquilo ali, eu digo, não, vou fazer raio-x geral, deve ter osso quebrado, alguma coisa também, e quero uma ecografia de abdômen para ver se não tem víscera rompida, porque nessas alturas eu não sei se é a víscera interna, se é cérebro, o que está acontecendo. Entendeu? Porque o nosso corpo rompe em qualquer lugar, né? Sim. E o senhor quer dizer, quando o senhor disse que não ia fazer o atestado de óbito, tinha que ser o perito legal, não fez, porque claro. Tem coisas que só abrindo o cérebro para saber. Exatamente. Tem coisas que, então, só o perito pode atestar. Só o perito pode atestar. Seria uma falta de ética minha eu atestar uma coisa que eu não vi ali dentro, sabe, entendeu? O senhor, em outras palavras, não abriu o cérebro para ver. Não, exatamente, claro. Eu tinha
a impressão pela clínica, sabe, entendeu? Pela clínica, a gente sabe. Está trabalhando há anos esse troço aí, tu sabe do que as pessoas morrem. Mas só vai ter certeza quando tu tens que tu olha, né? A imagem diz tudo, né? Bom, nesse processo aqui nós tratamos de 2 crimes distintos. Sim. Um é a tortura ao longo de meses e outro é o homicídio em si. Então, para eu conseguir entender isso, o senhor disse que ele tinha lesões por todo o corpo. Tinha marcas de lesões mais antigas e outras mais recentes. Sim. Sim. O senhor recorda quais eram os locais do corpo, onde eram as mais antigas e onde eram as mais recentes? Doutora, o rosto dele dizia tudo ali, né? O rosto dele dizia tudo. E por isso que eu gostaria que, se pudesse, passar a imagem para a gente poder olhar. Olha as costas, né? Ali se diferencia bem, ó, imagens recentes e antigas ali, ó. As recentes Tá. seriam essas mais vermelhas isso. e as roxas seriam Sim, as mais antigas. Antigas. Se puder passar mais um pouquinho. Eu passei para o Dr. Rafael quando eu fui entrevistado aqui, eu apresentei para o Dr. Rafael as imagens que eu tinha feito. Ali, ó. A senhora tem ferida aberta ali, ó. A perninha esquerda dele, ó. Né? Isso é recente. E aquelas roxas, volta um pouquinho, que estão por gentileza. Nós temos que diferenciar os livores de hipóstase, que são aquelas lesões do pós-óbito, tá, entendeu? Nós temos que diferenciar isso aí, tá? Mas essas das costas Sim, são isso, todas isso aí de espancamento. É. As do rosto mostra ali. Não sei se tem as imagens do Dr. Rafael que eu passei para ele ali. E no rosto, essas do olho, especialmente do olho direito do menino ali, que estão mais roxinhas, isso não seria no próprio dia, seria... Não, provavelmente não. Sim, as outras sim, as bem mais as vermelhas, abertas, sim. Essas roxinhas a gente sabe, porque a gente que já se Sim, bateu, claro. leva 2, 3 dias aproximadamente para ficar roxo. Sim. E a última pergunta que eu queria fazer para o senhor. Se esse menino tivesse sido levado ao hospital logo depois das agressões, que teriam ocorrido na quinta-feira, era possível constatar a gravidade? Seria possível, talvez, salvá-lo? Provavelmente sim, doutora, porque ninguém morre de graça, né? Alguma coisa acontece. Né? E eu acho que se ele tivesse sido atendido, se teria se evitado todas essas coisas, né? Sido atendido logo depois das agressões. Eu acho que nós falhamos como agentes de saúde, nós falhamos, né? Porque essa criança teria que ser acompanhada. Nós falhamos. A hemorragia, conforme o senhor explicou, ela vai aumentando ao longo dos dias dentro do cérebro. Sim. Então, se tivesse sido levado para o hospital e atendido quando ainda estava um furinho, como o senhor disse, provavelmente sim. Poderia ter salvado ele. Sim, para isso que nós temos os neurocirurgiões, né? Quando tu tens um caso assim, tu faz o diagnóstico, prontamente abre a cabeça, estanca a hemorragia e o cara fica bom. Tá bem. Mais alguma coisa? Era isso. Obrigada. Bom dia, eu não almocei ainda. Doutor, eu vou lhe fazer alguns questionamentos aqui. Resumidamente, em cima do seu depoimento
depoimento anterior, Sim, né? O senhor fez referência agora há pouco aqui, na época, inclusive fornecendo algumas fotos. Então, eu recordo que o senhor usou uma expressão, à época, dizendo que as lesões lhe chamaram a atenção por conta de ter havido um arrancamento de dentes. Essa é a expressão que o senhor sim. se utilizou. O que me senhor pareceu no recorda momento. disso? Sim, Tá. O senhor recorda também que, em razão disso, o senhor acabou tirando fotos, porque o senhor disse que isso não era uma coisa muito normal, muito comum de acontecer. perfeitamente. Tá. E aí, o senhor disse também que, na época, as lesões havidas na boca, elas eram lesões recentes. Sim, Tá. O senhor também falou que a criança apresentava hematomas e eritemas. E aí fez a distinção para nós, à época, do que seriam hematomas e o que seriam eritemas. Exato. Inclusive com as imagens mostradas. perfeito. Aí, no dorso da criança, nas costas, o senhor inclusive identificou a possibilidade de ter havido algumas lesões provocadas aparentemente por cigarro. Não Não? falei isso, não. Tá. Mas que haviam lesões nas costas também, Sim. que indicavam machucados mais antigos. O senhor Sim. lembra disso? Sim, Tá. O senhor também fez referência que havia na perna, no membro inferior dele, se não me falha a memória, na perna direita, uma lesão bem recente, inclusive com aberto. sangramento aberto, o senhor aberto, usou o exato. termo. Sim, Tá. Bom, então partindo da premissa de que haviam lesões mais antigas e lesões bem recentes, como o senhor disse, a morte ocorreu no domingo, eu reputo, e aí a pergunta, que as lesões mais antigas, obviamente, ocorreram antes de domingo e as lesões bem recentes ocorreram no domingo. perfeito. Certo. Aí eu lhe questionei também a causa-morte, o senhor disse que foi por uma hemorragia intracraniana. Intracraniana, perfeito. Lhe questionei também a respeito da questão da possível desnutrição. Aí o senhor respondeu o seguinte, doutor, não havia a carteiria da vítima, não podendo dizer se a criança tinha uma evolução física satisfatória ou não. O senhor recorda disso? Perfeito. E o senhor corrobora com isso, então? Doutor, é o seguinte, ó, quando o senhor está atendendo uma urgência, doutor, o que menos importa são essas coisas, que a Não. gente vai levar depois. Tranquilo, mas eu só estou aqui constatando situações Sim. das quais o senhor disse ou não. É Perfeito. só isso que me Não, interessa. falei. Tá. Falei? E aí o senhor ainda vai além dizendo o seguinte, ó, que a desnutrição, foi questionado o que seria a desnutrição. O senhor respondeu bem objetivamente. Desnutrição é falta de alimentação. Isso. Perfeito? Perfeito. Tá. Aí o senhor diz também o seguinte, que o senhor só atestou uma possível desnutrição em razão da aparência física da vítima. Exato. Mas que o senhor não poderia precisar justamente porque o senhor não tem a evolução dela com carteirinha, com gráfico. Perfeito. É isso? É isso. O senhor diz também que o próprio fato dela ter sangrado, de ter sido provocado, machucado nela, né? A boca que sangrou, a perna que sangrou e tal, isso provocaria uma debilidade natural dela em razão da perda de sangue, o que poderia também ocasionar na perda de peso. É isso? Naquele momento, Naquele não. momento. Não, naquele momento, não. Tá. Aí já não é desnutrição, aí é uma, a gente chama de uma hipovolemia, Certo. que é a diminuição de líquido no nosso corpo. Tá. Mas Pode resultar também na perda de peso. É isso aí. É isso aí. Pode resultar. Pode. Poderia ter resultado Sim. na perda. A minha pergunta é se contribuiria com a perda de peso. Contribui. Tá. Isso aí. Tá. Aí o senhor ainda colocou aqui, eu lhe pergunto se pelo atendimento que o senhor prestou ali no dia, não havia como atestar ou comprovar que a vítima apresentava comorbidade. Não, não podia. Tá. Perfeito. Tá. Aí, o senhor diz também o seguinte, que
que foi feita uma imagem de crânio à época e ligado para o radiologista. E o radiologista, analisando as imagens, ele não detectou algo que sugerisse ou que apresentasse algum coágulo no cérebro. Sim. Sim. Isso ocorreu. Ocorreu. Tá. Ocorreu. Aí o senhor disse, porque se fosse o caso de ter havido uma detecção, eventualmente, de algum coágulo, eu teria encaminhado ele para a Uruguaiana, Exatamente. para ele ser submetido a uma cirurgia. Exato. O que vem corroborar com a pergunta feita pelo Ministério Público, que se houvesse aí uma intervenção cirúrgica, abrindo a cabeça dele, obviamente iria conseguir... Com certeza. Certo. Aí o senhor coloca o seguinte, que o coágulo apresentado por ele no cérebro, que isso se formou há mais ou menos 4 horas do domingo. Sim, ele internou, acho que 18 horas, acho que ele internou. Foi às Certo. 18 horas. E o desfecho foi 2 da madrugada, né? Tá. Mas do domingo. É Do o que o domingo. senhor coloca aqui. Do domingo. Certo. Aí o senhor coloca o seguinte, que teriam algumas lesões cortantes que não chamavam propriamente dito a atenção e que isso não teriam sido responsáveis pela causa mortis. Exemplo, lesões dos membros inferiores e superiores e algumas lesões do tórax, exceto as lesões na cabeça. Isso. E aí o senhor coloca o seguinte, que as lesões na cabeça, elas teriam sido produzidas no dia, no domingo. Aí o senhor ainda diz, as lesões mais graves, que são as lesões na cabeça, foram provocadas no domingo. Sim, O senhor... sim, sim. Perfeito. Tá. E aí o senhor ainda coloca o seguinte, que as outras lesões não teriam a capacidade de causar a morte do Márcio. Que serão essas outras lesões, eu vou Sim, chamar as lesões lesões mais periféricas. Exatamente. Né? Tá. Certo. Aí depois o senhor ainda fez respondeu alguns questionamentos que nós fizemos a respeito do tempo médio de desaparecimento dos hematomas, do eritema Sim. e tal, né? O senhor falou que quando o Márcio chegou, ele estava consciente. Tá? Né? E que quando o senhor examinou ele não estava alerta na resposta a estímulos. Sim, sim. Não estava. Perfeito. Aí o senhor colocou o seguinte, que a hemorragia cerebral começou à tarde do domingo e teve seu ápice por volta da 1 da manhã. Provavelmente sim. Certo. Aí o senhor ainda colocou aqui que o senhor não recordava bem ao certo, ali quando lhe foi questionado quantos dentes haviam sido arrancados, se era 2 ou 3, mas o senhor sabia que eram dentes inferiores. Inferiores, incisivos inferiores, exato. Certo. O senhor só disse o seguinte, a perda dos dentes, ela ocorreu no dia dos fatos, em razão da agressão sofrida. Provavelmente sim, a imagem é bem clara ali, doutor. Certo. Aí o senhor coloca o seguinte, né? Repetiu que houve, então, que a agressão sofrida, a causa mortis, foi politraumatismo craniano. Craniano. Tá. Aí, o que matou o Márcio foram várias pancadas praticadas no dia em que ele morreu, ou seja, no domingo. Dito pelo senhor. Sim. Certo. Aí,
Aí o senhor ainda colocou, acha difícil que ele tenha morrido de alguma paulada que tenha sido desferida, por exemplo, na quinta-feira, e não no domingo, quando foi para o hospital. Até porque, se tivesse, teria aparecido na ressonância magnética. Perfeito. A tomografia, no caso. Aí o senhor ainda botou o seguinte, é que uma hemorragia intracraniana não vai durar 2, 3 dias para chegar a pessoa a morrer. É o que o senhor colocou. Sim. Tá, perfeito. Aí ainda, depois o senhor colocou o seguinte, que a partir de 48 horas, se a pessoa tiver perda urinária, ela pode apresentar sinais de desidratação. Desidratação. Perfeito? Tá. Aí eu fiz o seguinte questionamento para o senhor também de novo. Eu coloquei o seguinte, o acusado, Luiz Fabiano, falou que bateu no Márcio, quinta-feira, à noite, com uma taquara. Aí eu pergunto, levando em consideração essa premissa de ter levado então a criança uma paulada na quinta-feira, provocada por uma taquara, o derramamento de sangue, a hemorragia, teria ocorrido no rosto, aí eu me fiz especificamente no rosto, no domingo, aí o senhor me respondeu assim, isso é absurdo. Doutor, um espancamento numa quinta-feira... Porque, só para completar, doutor, só para dizer, daí o senhor complementou dizendo o seguinte, porque em 24 horas isso teria que aparecer. Teria que aparecer. Foi o que o senhor disse. Com certeza. Perfeito. Exatamente. Alô, bom dia, doutor. Meu Bom nome dia. é Thiago. Vou fazer umas perguntas aqui. Eu tenho as fotos que o senhor trouxe. Sim, senhor. E foram juntadas ao processo. Está no evento 3, Proc. Jude 16, nas folhas 39, um CD que foi perguntado para o doutor Rafael. E eu gostaria que o senhor olhasse essas fotos. Já lhe questionei anteriormente. Até porque aqui não tem como confundir as lesões, porque são todas em vida. Não tem mancha pós-mortem. Né? Sim. O que o senhor me diz dessa foto aí? O que eu lhe digo? Quando é que foram produzidas essas lesões aí, doutor? Essas lesões foram produzidas provavelmente no dia do... No dia que ele entrou no hospital, no domingo? Sim. Essas lesões são no domingo? Sim. Certo. Vamos para a próxima foto. Fazer referência ao que o doutor mostrou aqui. É essa aqui? Essa aqui? Eu só quero mostrar os jurados, os senhores jurados, essa foto que nós estamos mostrando. Que é essa foto que o doutor disse que essa lesão teria ocorrido no domingo. Não, só quero mostrar para os jurados. Eu estou falando com o magistrado, não estou falando com a senhora. Mas eu protestei. Tá? Mas a senhora não se dirige a mim, a senhora se dirige ao magistrado. Tá? A senhora se dirige ao magistrado. Tá bom? O senhor não pode deixar que eu mostre para os jurados identificar qual é a foto que o colega está perguntando para a testemunha? Estou perguntando para o senhor. Pois não. O senhor mostra a foto que os senhores mostra as fotos que estão fazendo as perguntas. Certo. Para quem? Para os jurados. Ah, perfeito. Mostra as fotos, Perfeito. certo? Ótimo. Mostradas as fotos. A argumentação. Não, é tranquilo. no debate. Só quero mostrar. Perfeito. Obrigado. Até então, quem sabe, colocamos na tela as fotos, doutor? Eu não tenho elas ali no computador. Está impresso, razão por isso que nós estamos mostrando. Se for possível, colocamos na tela. Obrigado. Agora Aí evita a celeuma. pode continuar. Desculpa. Vamos continuar. Questões técnicas. Essas lesões aqui, doutor.
Tem lesões recentes e antigas juntas. Mas tem lesão aqui de domingo? Tem, ali na boca. A boca, então, é uma lesão de domingo. Sim. Isso eu também estou aqui com o seu depoimento anterior. Claro, fica à vontade. Tem mais coisa aqui também, ó. Sim, tem todas as fotos que o senhor... Isso aqui é recente. Ó. O que Nariz aqui, ó. Essas lesões do nariz... Aqui é antiga, Tá, as lesões do nariz são lesões de domingo. de domingo. O que houve no nariz dele aqui? Que lesões são essas? É espancamento. Espancamento né? no Alguma coisa. domingo. Sim, Ele foi espancado no domingo. sim. O senhor tem certeza? Eu não tenho certeza, eu estou lhe dizendo que eu estou vendo uma foto que está dizendo Claro, que é eu espancamento do domingo. eu tenho que lhe perguntar, doutor. Claro, certo, não? Obviamente, o senhor é um perito, o senhor sabe. Vamos para a próxima foto que o senhor trouxe aos autos. É bem similar a... É similar, é a mesma coisa. Tá. Uhum. Claro, aqui temos uma outra mancha diferente. Essa não seria... Essa provavelmente não. Essa é mais antiga. Essa é mais antiga. Tem uma mais antiga, É. certo. Essa foto aqui, em que foca bem o rosto dele e mostra o espancamento no rosto do Márcio. Sim. Quando é que foram feitas essas lesões aqui, doutor? Essas aqui provavelmente no domingo. E as outras antigas. Por gentileza, mostra para os jurados. Aqui é uma foto melhor. Novamente, espancamento no domingo. Domingo e outras manchas também, né? As manchas mais hematomas, antigas. Mais antigos. Antigos. Certo. Aqui me parece ser talvez a barriga do menino. De quando é que é isso aqui, doutor? Ali tem uma recente, ó. Recente, o senhor se refere a domingo? Domingo. Essa é a barriga dele. Agora vamos com a próxima. Aqui, temos as manchas nas costas dele. Que dia o senhor diria que foi feito esse espancamento aqui, doutor? Recentes e antigas. Recente, se o senhor se refere ao dia de domingo. Isso. Sim, senhora. No domingo. Temos um outro ângulo aqui. Tem. Domingo? Domingo e antiga, né? Tem alguma coisa antiga, Tem. mas o maior espancamento. Ali na face, ali, né? Esse corte que o senhor se refere? Aqui, ó. Aqui, essa região aqui, essa é recente. Isso é domingo. Nariz? Isso, também. E eu tinha uma foto que ele tinha um edema, uma hemorragia de conjuntiva também. Não sei se está por aí. Eu tenho todas ali, doutor, que o senhor passou. De repente está ali. Vamos folheando uma a uma. Aqui nós vemos que ele tem um corte na perna. Recente. Recente. Ferida aberta. Domingo? Domingo. Ferida do domingo Ferida também. Aberta. Então, o senhor está me dizendo que ele sofreu um grave espancamento no domingo. Sim. Ó. Essa está bem interessante, ó. De quem se defendeu. Lesão de defesa. Isso. De quando, doutor? De domingo. Domingo. É. Então, De quem se defendeu. é correto afirmar que o Márcio foi brutalmente espancado no domingo? Provavelmente sim, doutor. Provavelmente sim. E eu lhe pergunto, se a lesão... Eu tenho aqui o laudo do seu colega. Sim. Se o senhor quiser, eu posso lhe mostrar as fotos, caso o senhor queira ver. Mas ele relata que no lado direito da cabeça o Márcio teve uma fratura de crânio de 5 e 3 centímetros. Eu não sou perito, mas Sim. mais ou menos por aqui, doutor. Né? E ele relata a agressão por socos. Se essa agressão tivesse ocorrido na quinta-feira, que causou essas fraturas, essa criança estaria alegre, feliz, comendo, se alimentando com essas fraturas na cabeça, ou demonstraria sinais imediatos? Sim, não, com certeza, ela teria cefaleia, teria desconforto, né? E é estranho, por que não apareceu isso aí na tomografia, então? Eu vou procurar a foto. O senhor tem o laudo da tomografia? Não, tenho aqui o laudo da necropsia. Eu vou achar aqui a foto para lhe mostrar. Claro, é uma foto bem desagradável.
mas se faz necessário. Aqui, doutor, as fraturas na cabeça do menino. Aqui, o senhor sabe melhor do que eu. São graves essas fraturas aí, doutor? São graves, sim. São graves. Se fosse... bom, vamos dizer o seguinte. Ocorreu isso aqui, digamos, na quinta-feira. Ele teria como se alimentar com essa lesão aí, normalmente? Caminhar normalmente? Depende, doutor. Depende do... como é que eu vou dizer assim? Ó, depende do tamanho do dano, o senhor entendeu? Mas ele Depende demonstraria do dano. sintomas? Sim, certamente, né? Ele não ficaria confortável, não. Ele não ficaria confortável. Apresentaria choro, grito, sim, provavelmente, reclamação? Sim, claro. Provavelmente, sim, dor, claro. Então não teria como ele se alimentar normalmente até domingo. Não, mas doutor, uma desnutrição não é uma coisa de hoje para amanhã. Desnutrição é uma sequência de coisas. Não, eu digo assim, ele fazia as atividades diárias dele normalmente com essa lesão. Não, é possível? Certamente não. Certamente não. Teria alguma coisa a menos ele teria, certamente, né? Brincaria menos, ele... Provoca dor isso aqui, doutor? Provoca dor, sim. E muita dor. Uma dor intensa? Tem dor. A criança se queixaria de uma dor intensa, sim. então. Certo. Se queixaria. É correto concluir que essa lesão foi provocada no domingo, doutor? Doutor, eu chamei o perito justamente por isso, porque eu também fiquei com dúvida. Então há uma dúvida. Provavelmente sim. Provavelmente no domingo. Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Até pela evolução dele. Pela evolução, claro. A evolução foi rápida. Pancada, evoluiu. Sim, óbito. evoluiu. Na escala de Glasgow ele veio decaindo muito rápido. Decaiu correto? rapidamente. Sensório dele e tudo, né? Ele foi... Vou retornar ao meu colega. Muito obrigado. O que converge com aquilo que o senhor falou, que em 4h30 aproximadamente houve esse agravamento sim, da situação, com o certeza. que veio combinar na causa-morte de São Mário. A pergunta é essa que eu não estou sustentando, eu fiz um questionamento para o senhor, né? Então o que vem corroborar com o que o senhor disse, que entre 4h30 houve isso. Obrigado, excelência. Não, só, então, o que vem corroborar com o que o senhor falou, que em 4h30 houve essa evolução extremamente rápida. Letal. No domingo. No domingo. Perfeito. No domingo. Obrigado, senhor. Doutor Antônio, o senhor já está dispensado, então. Muito obrigado. Obrigado. Seu nome completo, por favor? Estela Regina Simões Saciloto. Bem, doutora Estela, a senhora é médica, a senhora foi apontada como testemunha de acusação. Por força da lei, advirto que a senhora tem um compromisso de falar a verdade. Esse processo, então, é contra o Luiz Fabiano, em que ele é acusado da morte do filho dele, do Márcio, né? E também de o que chama tortura-castigo. A senhora atendeu essa criança? Eu estava de plantão na UTI e quem atendeu foi o doutor Antônio. Eu ajudei, porque nosso grupo sempre se ajuda. Então, nós fazemos juntos as coisas. Tá certo. Eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público. Então, inicialmente. Doutora, a senhora pode formular as perguntas diretamente? Bom dia, doutora Estela. Bom dia. A senhora é médica há quanto tempo? 36 anos. A senhora é pediatra intensivista, é isso? Só pediatra. Só pediatra. A senhora lembra qual era o estado do menino quando ele chegou no hospital, no primeiro momento que a senhora viu? Lembro. A resposta é para eu descrever amplamente? Qual foi a primeira impressão que a senhora teve quando a senhora viu o menino? Irregular para mau estado geral, com uma respiração com esforço, com vários hematomas, com algumas lesões incisas, tinha lesões incisas e contusas, com dentes faltando, com sangramento gengival. Estava comatoso. Comatoso, em coma, a senhora quer dizer? Isso. Vou usar uma linguagem mais simples para que todos possam nos compreender. Em coma.
em coma. É. Ele reagia, a senhora, nas suas palavras, no depoimento, ele reagia à dor, mas não falava. Exato. Sentia dor, mas não conseguia falar. Exato. Como eram essas lesões corporais? Em que locais do corpo ele apresentava lesões? Eu não sei em que locais ele não apresentava, né? Face, membros, abdômen. Ele apresentava em todas, contusas na cabeça, nos braços. Contusas de batida, Batida, incisa na perna, cortada, com solução de continuidade, faltando. E com dentes faltando, sangrando. Então, pálpebra roxa, olho roxo. Aproveitando que a hematomas. senhora falou em pálpebra roxa e olho roxo, a gente sabe quando sofre uma agressão, uma batida, enfim, na gente mesmo, fica vermelho e depois, ao longo dos dias, vai aumentando, ficando roxa. Exato. A senhora consegue precisar ou estimar essas lesões roxas que a senhora falou no rosto e no olho? Isso era do dia ou era de 2 ou 3 dias já antes? era mais antiga. De 2 ou 3 dias atrás? Aí precisaria não sei, não estou apta a dizer quantos dias, mas não eram do dia, não eram novas, eram lesões já estabelecidas, já trabalhadas. Tá. Essas, a gente colocou imagem, né? Isso. Essas, especialmente do rosto aqui do lado direito e aqui todo lado direito do menino, essas roxas seriam de mais dias, que é isso Sim, que eu estou perguntando. hematomas em progressão. Para ficar roxa, leva Para ficar assim, 1, 2, 3 dias. Certo, exato. Essas lesões que o menino tinha pelo corpo todo, a senhora disse que tinha que ver em que locais ele não tinha lesões, né? Elas eram visíveis por qualquer pessoa. Certo. Sim. Mesmo a pessoa leiga que não é médico. Sim. Qualquer pessoa tinha condições de ver que era grave a situação do menino. Não sei se saberia estimar grave, mas boa, realmente, com certeza, não era, né? Em outro depoimento, a senhora disse que ele apresentava lesões com vara. Sim, tem uma... Eu lembro do braço, do antebraço. Agora não lembro se esquerdo ou direito, já faz 4 anos. Mas no antebraço tinha realmente o desenho do instrumento que fez a lesão como um instrumento longo e fino. Compatível com uma vara ou com uma taquara. Compatível, longo e fino, assim. A senhora usou uma expressão também em outro depoimento, que ele tinha lesões diferentes causadas por instrumentos diferentes, em dias diferentes e nas suas palavras. Não foi uma surra só. Suponho, se a senhora olhar assim, ó, a resolução dos hematomas, né? Tem alguns mais roxos, alguns mais vermelho, e ali na bochecha direita tem um até já ficando meio esverdeado, o que caracteriza ser mais antigo, reabsorvendo mais a hemoglobina. Mais antigo, a senhora diz alguns dias. Alguns dias, sim. Então, começa ficando vermelho, depois sai o sangue, ele fica roxo, daí vai absorvendo, ele fica um tom mais esverdeado, amarelado, para depois resolver. Essa lesão que ele tinha na boca. Pode mostrar ali, então, por gentileza. A senhora poderia nos estimar Não, qual foi a impressão que a senhora teve? Que isso foi arrancado? Caiu? Acho que só a perícia. Era uma lesão. Essa era a lesão mais nova, eu acho. Mas o tempo em si, acho que só a perícia. Consta no processo que o pai teria dito que tentaram colocar uma colher na boca da criança para evitar que ele engolisse a língua. Eu pergunto se
Isso seria possível de produzir esse resultado? Não sei. A senhora disse que só na perícia. Eu... A senhora não acompanhou a perícia, nem a necropsia? Não, eu não era meu paciente, eu fui ajudar o colega. Tá. Tudo bem, é só para a gente saber que daí a gente claro, deixa para perguntar ao perito. Não acompanhei. Tá. Esse tipo de lesão na boca causaria sangramento, não tinha como não ver. Estava sangrando. A senhora referiu que tinha marcas de agressões físicas recentes e antigas e tinha de diferentes instrumentos. Então, assim, ele tinha, que eu me lembre, cicatrizes brancas como de lesões incisas. Eu acho até que eu devo ter uma foto, vocês devem ter também. Como, assim, quando tem uma lesão, teve uma casca, caiu e ficou a marca. Ou seja, de dias anteriores, porque até formar casca e cair. Sim. E as mais recentes, a senhora recorda de lesões nas pernas, nos braços que estariam sangrantes? Tinha uma lesão incisa, não lembro em qual das pernas. Deixa eu mostrar. Ali aparece na perninha. Ali, essas seriam as sangrantes. Essa estava, sim, nova. Nova. Nova, relativamente nova. Aí volta do rosto e das costas. Vamos mostrar as das costas. Nas costas tem diferentes lesões. A senhora saberia dizer o que eram mais antigas? Eu não cheguei a vê-lo de costas. As minhas estadas lá, entre o meu trabalho e a ajuda, eu não cheguei a virá-lo. Tá, voltamos para do rosto, então. Isso. No rosto, ele tem, então, agressões mais antigas e algumas mais recentes. Perfeito. Essas lesões que a senhora disse que deveria perguntar onde ele não tinha, né? Poderiam causar sofrimento e dor, porque a senhora disse que ele não falava, mas que ele reagia à dor. Suponho que sim. A senhora, não sei se foi a senhora que ministrou, determinou que ministrasse um sedativo potente para a dor. A senhora recorda qual foi ministrado? Não, eu só pedi dipirona. Tem nos autos que foi, inclusive no laudo toxicológico do menino, que foi ministrado sedativo. A senhora não sabe quem foi o médico? Não sei sobre isso. Eu sei que foi ministrado anticonvulsivante na chegada dele, no primeiro atendimento, porque ele estava convulsionando. Essas convulsões são compatíveis com uma agressão na cabeça? Traumatismo crânioencefálico pode dar convulsão, sim. Eu estou lendo aqui no seu depoimento na polícia que a senhora disse que a criança teve mais de um episódio convulsivo, começou a fazer arritmia cardíaca e recebeu sedativos potentes para a dor, além de anticonvulsivante. Eu lembro de ter pedido dipirona, mas eu não sei o que os outros deram, porque eu não estava todo o tempo lá. Eu tinha o meu trabalho e ficava indo e vindo para ajudar. Mas não lembro, faz 4 anos, não lembro a prescrição do resto dos médicos. A senhora teve que sair para atender na neonatal, foi isso? Sim, eu era o plantão da neonatal. O doutor Antônio, que estava com ele, eu na neonatal, e eu fiquei ajudando, indo. São 4 metros da sala vermelha que ele estava, do meu trabalho. Então, eu ia e voltava ali, são 4 metros. A senhora tomou ciência do laudo de necropsia e da causa da morte do menino? Do laudo, não. A causa mortis tomei ciência. Que seria? Traumatismo crânioencefálico. Hemorragia. Hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral. Tá. A senhora, como médica, poderia explicar o que é a hemorragia cerebral? Como é que ela acontece?
rompe um vaso e sangra Dentro do cérebro. dentro do cérebro, Essa hemorragia, ela vai aumentando gradativamente, gradativamente, claro. em horas, dias. Em horas, em dias. Então, entre o momento da agressão que causa o traumatismo craniano, e esse rompimento que a senhora disse do vaso, até o momento do óbito, podem se passar horas ou dias. Depende da vazão. Se está porejando, gotejando, é mais devagar. Se está sangrando mais abundantemente, é mais rápido. Bom, então é possível que uma lesão na cabeça venha apresentar sintomas e levar a óbito dias depois. Sim. No seu depoimento anterior, a senhora referiu que a lesão que levou à morte seria na cabeça, né? A senhora falou em hemorragia cerebral. Ela pode ter ocorrido, pode ser decorrente de uma lesão causada na quinta-feira, uma agressão causada na quinta-feira, em 3 dias, olhando. Pode. Tecnicamente, essa hemorragia cerebral e o traumatismo craniano, que foram a causa da morte, são compatíveis, então, com uma agressão ocorrida 3 dias antes. Sim. Diante da sua experiência como médica, essas lesões que o menino apresentava, vou passar geral, poder me ajudar a passar as imagens. Boca, as costas, pernas. Pode voltar para o rosto. Então, essas lesões poderiam ter sido causadas pela própria criança, uma autolesão, uma queda, ou são decorrentes de espancamento? Eu não vejo como um bebê de menos de 2 anos teria força para produzir tudo isso. Se o menino tivesse sido levado ao hospital logo depois das agressões, principalmente dessas mais graves, no rosto, na cabeça, que teria sido o que levou à morte, se ela tivesse sido levada 3 dias antes, um procedimento médico talvez pudesse salvá-lo? Creio que ele seria transferido para uma cirurgia cerebral, né? Em outras palavras, abre o cérebro para conter hemorragia, é isso? Exato, isso mesmo. Então, Abre a calota craniana para conter hemorragia. Então, se ele tivesse sido levado ao médico 3 dias antes, ele poderia ser salvo. Isso? Teria chance, sim. Por fim, assim, uma última pergunta. A senhora, eu vi que a senhora estava visivelmente chocada nas suas declarações da polícia e a outra vez que a senhora foi ouvida em juízo. O que mais chocou a senhora nesse caso, quando a senhora viu esse menino? Em 36 anos de pediatria, nunca tinha visto. Não, nem atropelamento, nem nada. Tanta lesão, nunca tinha visto. Sem mais perguntas, obrigada. Pela defesa? Doutora Estela, o seu colega, o médico perito, apontou que a causa da morte foi essa lesão na cabeça, em que havia uma fratura de 5 centímetros nessa região aqui, que eu não saberia dizer o nome técnico, mas é por aqui. Uma lesão de uma fratura de 5 centímetros e outra de 3 centímetros que causou esse edema subdural que ocasionou a morte do menino.
Eu lhe pergunto, essa lesão causada na cabeça dele e que causou a morte dele, poderia ter sido feita no domingo? Não sei dizer. Então a senhora não sabe dizer quando ela poderia ter sido feita de maneira alguma. Respondendo à pergunta, poderia ter sido feita no domingo. Eu não lembro nem que dia da semana foi isso. Domingo é o dia que ele internou. Dificilmente. Dificilmente teria sido produzida no mesmo dia. Bom dia. Bom dia. A senhora disse que prestou assistência ali ao Dr. Antônio Roberto da Silva Nunes, é isso? Sim. Tá. Quem estava encarregado de fazer o atendimento era o Dr. Antônio? Sim. Tá. E no que consistiu, propriamente dito, o seu auxílio? No nosso grupo, sempre que nós temos coisas não corriqueiras, qualquer coisa fora do padrão, nós nos auxiliamos partindo do princípio que 2 pensam melhor que 1. Não neste caso especificamente, mas em todos que nós podemos. Ok, tudo bem. Isso aí, para mim, é solidariedade. Eu quero saber o que a senhora eventualmente fez ali no dia. O que a senhora fez, além de ministrar alguma medicação, de ir lá examinar? Eu intubei. É isso que eu quero saber. Eu intubei ele quando ele começou a baixar a frequência respiratória, coloquei em ventilação mecânica invasiva. Tá, e o doutor Antônio? Também estava ao meu lado. Um pegava a parte técnica da intubação e outro pegava os controles da máquina do ventilador mecânico. Certo. A senhora tem o doutor Roberto, o doutor Antônio, ele tem mais ou menos o mesmo tempo de medicina pediátrica que a senhora? Não sei se a senhora sabe disso ou não. Ele chegou aqui antes que eu. A senhora reputa ele como sendo um bom profissional? Excelente. Excelente. Não tem mais perguntas. Obrigado. Podemos encerrar, então. Doutores, pergunta apenas, posso dispensar a doutora Estela? Sim. Doutora, a senhora está dispensada, muito obrigado.